E Lara Vance sentia o mundo se reduzir ao ritmo do monitor ao lado da cama e à onda ardente de mais uma contração que lhe roubava o fôlego. Seus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar a grade da cama. Seu corpo era um campo de batalha que ela estava prestes a perder. Durante 9 meses, tinha-se preparado sozinha para este momento, planejando cuidadosamente um parto tranquilo e digno em um pequeno hospital comunitário, com uma parteira em quem confiava. Mas seu filho tinha outros planos. Ele decidiu chegar 3 semanas antes, bem no meio de uma greve de transporte em toda a cidade, obrigando-a a entrar em uma ambulância rumo ao hospital mais próximo, o mais prestigioso e intimidador de toda a metrópole, o Thorne Tower Medical. Um lugar de vidro reluzente e medicina de ponta, financiado por uma fortuna que um dia fora parte íntima de sua vida. O chefe de obstetrícia de plantão já está a caminho, disse uma enfermeira com voz monótona. Você está em ótimas mãos. E Lara mal ouviu as palavras. Só queria que aquilo acabasse. Queria o bebê seguro em seus braços. Fechou os olhos, preparando-se para a próxima onda de dor, murmurando uma prece silenciosa. A porta se abriu com um sussurro. Relatório, ordenou uma voz profunda e calma, que cortou sua dor e atravessou direto o véu de seu passado. Seus olhos se arregalaram. Não podia ser. Ali, emoldurado pela porta, estava o homem que ela passara 5 anos tentando esquecer. Mais velho, com fios prateados nas têmporas, a antiga arrogância substituída por uma máscara impenetrável de autoridade. Vestia uniforme azul impecável, o estetoscópio pendendo ao pescoço como uma medalha. Mas os olhos, aqueles penetrantes olhos cinzentos, que pareciam enxergar a alma, eram os mesmos. Eram os olhos do Dr. Julian Thorne. Os olhos do bilionário que lhe partira o coração. E, sem saber, os olhos do pai de seu filho. Ele olhou para o prontuário que uma enfermeira lhe entregara, o rosto mantendo uma expressão de distanciamento profissional. Mas então ergueu os olhos para ela. Por um instante, a máscara do médico mundialmente renomado se quebrou. Reconhecimento brilhou em seu olhar, seguido por uma tempestade de incredulidade, confusão, e algo mais, algo que lembrava o fantasma de uma antiga dor. Ele sempre pensara que ela fosse apenas um fantasma de seu passado, um capítulo encerrado em uma vida que só seguia em frente. Mas agora via que a história não terminara, apenas esperava a sua virada mais dramática. Ele estava prestes a trazer ao mundo uma criança cuja existência reescreveria tudo o que acreditava saber sobre sua vida, e sobre a dela. E Lara Vance era uma mulher tecida de resistência silenciosa e do cheiro de papel antigo. Aos 28 anos, sua vida era um pequeno universo cuidadosamente organizado em torno da chegada iminente de seu filho. Morava em um apartamento no 3º andar, mais cheio de livros do que de móveis, perfumado com chá de camomila e cera de limão. Passava os dias em The Last Chapter, uma livraria independente e acolhedora no centro da cidade, onde não era apenas funcionária, mas parte querida da comunidade. Maria, a dona, uma mulher maternal e bondosa, a acolhera como filha, ajustando seus horários e enchendo sua xícara de chá sempre que precisava. Ali, Lara encontrara uma frágil paz, bem distante da vida que abandonara. 5 anos antes, seu mundo era feito de brilhantes bailes beneficentes, jatinhos particulares e a sufocante pressão de namorar Julian Thorne. Ela era estudante bolsista terminando o mestrado em literatura, ele, o herdeiro brilhante de um império farmacêutico e tecnológico, já reconhecido como cirurgião prodigioso. Eles se conheceram em um evento universitário de arrecadação de fundos e a conexão foi imediata, intoxicante. Julian se encantou com sua inteligência silenciosa e sua aparente indiferença ao dinheiro. Ela se deixou levar pela vulnerabilidade escondida sob a armadura de seu sucesso. Mas o amor deles não resistiu ao peso corrosivo do mundo dele. Sua família a tratava com condescendência educada, como uma distração passageira. Sua vida era uma corrente incessante de compromissos, sem espaço para os momentos simples que Lara desejava. O golpe final veio quando ela ouviu o pai dele dizer que uma garota com seu histórico seria um fardo, não um trunfo. Exausto e pressionado, Julian não a defendeu como ela precisava. Pediu paciência, pediu que entendesse. Mas o que Lara entendeu foi que sempre seria secundária diante do legado dele. De coração partido, foi embora. Deixou apenas um bilhete curto e rejeitou todas as tentativas dele de procurá-la. 2 meses depois, descobriu que estava grávida. Contar a Julian não era opção. Recusou-se a transformar seu filho em peça de um jogo de poder e obrigações. Esse bebê seria dela, criado com amor, não como moeda de troca. Dr. Julian Thorne, aos 35 anos, era um homem que conquistara seu mundo. Seu nome era sinônimo de inovação médica. Ele não apenas herdara uma fortuna, havia quadruplicado seu valor com suas próprias descobertas em tecnologias cirúrgicas neonatais revolucionárias. Sua vida era um monumento de precisão, eficiência e controle absoluto. Seu apartamento de cobertura, no alto da cidade, era um templo de arquitetura minimalista, vidro e aço, frio e impecável,
reflexo fiel de sua paisagem interior, ordenada, mas vazia. Ele operava os pacientes mais frágeis com nervos de aço, comandava salas de reunião com lógica irrefutável e navegava por eventos sociais com charme controlado. Mas, apesar de tudo, era profundamente sozinho. Essa solidão era uma sombra que ele só enfrentava nas horas silenciosas da madrugada, quando as luzes da cidade abaixo pareciam estrelas distantes, inalcançáveis. Sua natureza guardada havia sido forjada anos antes, por uma traição amarga, uma mulher em quem confiava tentara, com falsos argumentos legais, reivindicar parte de sua fortuna. O episódio o deixou cínico e desconfiado, reforçando ainda mais sua armadura. Quando Ilara foi embora, uma parte dele desabou. Mas o lado ferido e desconfiado sussurrou que era inevitável. Talvez ela tivesse se assustado com o peso de sua vida. Ou, pior, o abandonara de propósito. Enterrou a dor sob montanhas de trabalho, ergueu um império e construiu uma reputação inabalável, uma fortaleza contra qualquer vulnerabilidade. Convencera-se de que não precisava das complicações do amor. Seu trabalho, seu legado, isso bastava. Isso tinha que bastar. Até aquele momento. O encontro naquela sala de parto foi um terremoto. Julian ficou paralisado, o prontuário em sua mão de repente parecia um objeto inútil. Ilara Vance. Ali. Em trabalho de parto. As contas se encaixaram com aterradora exatidão, 5 anos. O bebê estava a termo. Seu bebê. O primeiro pensamento, indigno, foi de suspeita, seria uma armadilha. Um confronto planejado. Mas bastou olhar para o rosto dela, pálido de dor, tomado pelo choque, para perceber a verdade. Não havia cálculo. Era destino. Cruel e milagroso. A paciente está com 8 centímetros de dilatação, informou Gretchen, enfermeira veterana, com a mesma frieza profissional de sempre. Batimentos do feto estáveis, mas evolução rápida. Para ela, Ilara não era mais que uma paciente. Não a mulher que assombrava o passado do chefe. Ilara, conseguiu Julian dizer, com voz tensa, aproximando-se. Ele não era mais o chefe de obstetrícia. Era apenas um homem diante dos destroços de sua história. Ela se encolheu ao ouvir o próprio nome em seus lábios. Não quero você aqui, sussurrou, entre a dor física e a ferida de 5 anos. A enfermeira ergueu as sobrancelhas, contrariada. A senhora tem sorte. Dr. Thorne é o melhor. O tom era sutil, mas cortante, a típica condescendência diante de uma paciente difícil. O olhar de Julian se endureceu. Sua raiva não era contra Ilara, mas contra si mesmo, e contra a situação. Gretchen, disse baixo, firme, trata esta paciente com o máximo respeito. Entendido. A enfermeira arregalou os olhos e assentiu rapidamente. Ele voltou-se para Ilara. Seus olhos estavam diferentes, cheios de uma urgência desesperada. Ilara, sei que é um choque. Vamos conversar depois, eu prometo. Mas agora, só há uma coisa que importa, a sua vida, e a do bebê. Por favor. Deixe-me ajudar. Sua súplica não vinha do médico poderoso, mas do homem prestes a se tornar pai. Um homem que, pela primeira vez, pedia confiança. E, através da névoa de dor, Ilara viu algo inédito nele, medo. Verdadeiro, vulnerável medo. Através da neblina das dores, Ilara percebeu o medo cru nos olhos de Julian. O Julian que conhecera era sempre frio, confiante, inabalável. Mas este homem diante dela estava vulnerável, e, ao mesmo tempo, determinado. Ele começou a agir. Suas mãos firmes, seus comandos à equipe claros e precisos. Mas, ao mesmo tempo, observava cada detalhe dela, o medalhão de prata simples em seu pescoço, presente de sua mãe. A ausência de roupas de marca em sua mala. A informação no prontuário, balconista de livraria, residente em um bairro simples. Não era o perfil de uma mulher planejando um golpe milionário. Era o retrato de alguém que construíra a própria vida com dignidade, longe dele. O segredo que ela guardara não era de malícia, mas de orgulho. E Julian, tomado de vergonha, entendeu, ela não o deixara por causa do dinheiro. O deixara porque ele falhara em lhe dar o que mais precisava, sua fé incondicional. E agora, a prova de sua força, e de seu fracasso, estava lutando para nascer. De repente, o monitor disparou um alarme. Batimentos caindo. Gritou um residente, a voz tomada pelo pânico. O som antes estável se transformou em um bip frenético e desesperado. Julian não hesitou. Cordão umbilical enrolado, diagnosticou de imediato, fixando o olhar na tela do ultrassom. 2 voltas. Precisamos agir agora. A calma da sala evaporou-se, substituída por tensão elétrica.
nenhum jato particular, nenhum advogado, nenhum bilhão poderia resolver aquilo. Tudo dependia de sua habilidade, da força dela, e do frágil coração de seu filho. E Lara gritou, em puro terror. O que está acontecendo? Julian segurou sua mão. Não apenas como médico, mas como âncora. E Lara, olhe para mim, disse firme, porém suave. Respire. Na próxima contração, dê tudo de si. Eu vou guiá-lo para fora. Eu não vou deixar nada acontecer ao nosso filho. Você confia em mim. Não era arrogância. Era um pedido humilde. E nos olhos dele, Lara viu não o bilionário calculista, mas o pai apavorado que ele estava prestes a se tornar. O homem que ela um dia amara. Ela assentiu, decidida. O que se seguiu foi caos controlado. Julian era o maestro absoluto, cada gesto cirúrgico, cada ordem certeira. Mas agora não era só médico, era um pai lutando com todas as forças. E Lara, exausta, transformou-se em sua parceira. Seguiu cada instrução, respirou, empurrou, guiada pela voz dele, unidos em um propósito maior que tudo. Com o último esforço monumental, o bebê nasceu. Mas estava quieto. Azul. O silêncio tomou conta da sala. O tempo parecia suspenso. Julian agiu rapidamente, liberando as vias respiratórias, estimulando-o, mãos firmes apesar do desespero. Vamos, filho, murmurou, a voz embargada. Respire. Por mim. Respire. Por segundos eternos, nada aconteceu. E então, um soluço fraco. Um choro forte, indignado, que encheu a sala. A tensão explodiu em aplausos contidos. E Lara desabou em lágrimas quando colocaram o bebê em seu peito. Vivo. Quente. Perfeito. Julian recuou, mãos trêmulas, sem qualquer máscara de controle. Ele olhava para ela e para o filho, e sabia que nada mais seria igual. O choro do bebê ainda ecoava quando Julian recuperou a voz. Mas agora não havia mais o tom frio do médico respeitado. Sua voz tremia, carregada de emoção. Ele voltou-se para a equipe, que observava em silêncio. Para constar, disse, a garganta apertada, eu fui um idiota há 5 anos. Um completo idiota. Então olhou diretamente para Lara. Todos ouviram, mas as palavras eram só dela. Me perdoe, Lara. Por tudo. Depois ergueu o rosto, encarando novamente a sala. Apresento a vocês Lara Vance. A mulher mais forte que já conheci. Seus olhos brilharam. E a mãe do meu filho. Os rostos ao redor se transformaram em surpresa e respeito. Lara já não era mais apenas uma paciente. Era a mulher que carregava o passado, e o futuro, do lendário Dr. Thorne. Dias depois, Julian entrou em seu quarto privativo. O ambiente estava tomado pelas flores que ele havia mandado, mas Lara mal reparava nelas. Todo o seu mundo estava no pequeno ser dormindo em seus braços, Leo. Julian se aproximou, trazendo uma pasta de couro. Sentou-se e a abriu sobre a mesa. Lara, precisamos falar sobre o futuro. Retirou documentos grossos, cheios de cláusulas legais. Aqui está um fundo fiduciário para Leo. Mais que suficiente para garantir sua vida inteira. Esta é a escritura de uma casa em uma comunidade fechada. Perto das melhores escolas. Com jardim. E aqui, uma pensão pessoal. Você nunca mais precisará trabalhar. Era a solução típica de um bilionário, segurança em papéis, um conserto financeiro para uma realidade emocional. Uma gaiola dourada. Lara olhou os papéis, depois encarou seu rosto. Sua voz saiu calma, mas firme como aço. Eu não quero o seu dinheiro, Julian. Ele congelou, sem acreditar. Mas, é para Leo. Para a segurança dele. Ela embalou o bebê suavemente. A segurança de Leo não é um número no banco. É um pai presente. É uma mãe respeitada, não sustentada. Eu fui embora porque não queria ser um acessório da sua vida. E não vou voltar para ser sua dependente. Não era uma recusa. Era uma contraproposta. Uma redefinição. Eu não quero uma casa que você compre. Quero construir um lar. Não quero pensão. Quero um parceiro. Leo não precisa da sua fortuna. Ele precisa do pai dele. As palavras o atingiram como um soco. Ele olhou dos documentos frios para o rosto dela, cheio de verdade e esperança. Então, num gesto definitivo, pegou os papéis, rasgou-os ao meio e jogou no lixo. Você tem razão, disse com voz rouca. Sempre teve.
E pela primeira vez em 5 anos, viu-a de verdade. Não como complicação, mas como igual. Como sua âncora. Vamos construir um lar, Ilara. Juntos. A nova vida em parceria começou com cautela. Julian deixou o apartamento estéril da cobertura, e juntos encontraram uma casa ampla e acolhedora, com um jardim ensolarado. Os primeiros meses foram uma dança desajeitada de redescoberta. O cirurgião brilhante, capaz de milagres em salas de operação, se atrapalhava ao trocar fraldas. O bilionário que comandava impérios aprendeu a viver com 3 horas de sono, e descobriu mais felicidade no primeiro sorriso de Leo do que em qualquer lucro de mercado. Julian passou a ver Ilara de outra forma. Não como a jovem intimidada pelo mundo luxuoso dele, mas como uma mãe confiante e amorosa, cuja sabedoria silenciosa o deixava humilde. 6 meses após o nascimento de Leo, Julian tomou outra decisão. Convocou uma coletiva de imprensa. Com Ilara ao seu lado, anunciou a criação de uma nova instituição, a Fundação Ilara Vance. Sua missão: apoiar mães solteiras e em situação de vulnerabilidade. Oferecer cuidados médicos de excelência, moradia segura, bolsas de estudo e capacitação profissional. Diante dos repórteres, Julian declarou que seu maior legado não estava nas cirurgias ou nos conselhos de administração, mas no que aprendera sobre verdadeira força com a mulher ao seu lado. E a colocou como diretora executiva da Fundação. Não como gesto simbólico, mas porque sabia que a compaixão e a integridade de Ilara seriam seu maior patrimônio. Os anos passaram. A Fundação cresceu, mudando milhares de vidas. A enfermeira Gretchen, antes fria, tornou-se uma de suas voluntárias mais dedicadas. Maria, da livraria, assumiu papel ativo no conselho comunitário. O relacionamento de Julian e Ilara floresceu em amor profundo e respeito mútuo. Nos fins de semana, não estavam em galas, mas no parque, empurrando Leo no balanço. Em uma tarde ensolarada, Julian observou Ilara rir enquanto Leo cambaleava até ela. E sentiu algo que acreditara impossível: paz. Passara a vida acumulando fortuna, poder, prestígio, acreditando que isso definia um homem. Mas estava errado. Olhou para Ilara, seu rosto iluminado pelo amor, e para o filho, símbolo vivo de sua segunda chance. E compreendeu: seu maior tesouro não estava guardado em cofres nem em ações. Estava ali, na simplicidade extraordinária de uma família que quase perdera. O verdadeiro valor nunca foi sobre o que se possui, mas sobre o que se constrói, em quem se confia, e o amor que se tem coragem de aceitar.